lá do santuário, há um tempo atrás, muito feliz de estar aqui. Quero agradecer ao Cleiton, a Sibeli, pelo convite. Eu sou o professor Gabriel Nogueira, sou casado com a Rayane e sou pai do Theo Maria e do Antônio Maria. Eles não puderam vir porque Padre, o inimigo não queria que eu estivesse aqui hoje para falar essas coisas para vocês. Ele queria fazer de tudo para que eu não viesse, mas Deus quer que eu esteja aqui, e por isso estou aqui. Meus filhos estão com aquela virose. Hoje meu filho mais novo vomitou o dia inteiro, e acabou que minha esposa e meus filhos não vieram, mas eis-me aqui. Sou professor do Centro Cultural Santa Terezinha, sou consagrado, estou no noviciado de aliança da comunidade Luz da Vida. Então, vocês que são da comunidade aqui sabem, nós temos a irmã Letícia, a irmã Raquel, a irmã Aline, tem o Cleiton, a Sibeli, várias outras pessoas aqui que também são consagradas à Luz da Vida. Gente, o que eu vou falar para vocês hoje aqui não é opinião do professor Gabriel, não sou eu que estou falando dos meus pensamentos. O que eu vou falar aqui é simplesmente o que Deus falou para nós, que está escrito na Bíblia, e o que Deus falou através da vida dos santos. Então eu preparei aqui para hoje 4 conselhos dos santos para a educação dos seus filhos. E aí é muito bom, padre, que eu estou vendo vários jovens, acólitos, coroinhas, porque eu vou falar para os pais como eles devem ser com os filhos, mas os filhos também que estão aqui vão escutar como que eles têm que ser, como Deus quer que eles sejam. Então é muito bom ver esse tanto de coroinha, acólito. Eu também já fui acólito, hoje eu não exerço mais, porque já sou meio velho, tenho que cuidar dos meus meninos, Eu participo também do projeto Família do Céu aqui na Terra, na paróquia São Paulo Apóstolo, lá em Goiânia, aqui em Goiânia, pertinho. E eu também, por incrível que pareça, hoje no dia de São Maximiliano Maria Coupe, eu já fiz parte também da Milícia da Imaculada de Goiânia. Participei lá por um tempo, ajudei, e depois Deus me chamou a ser servo da comunidade Luz da Vida. Então, pessoal, eu vou falar para vocês sobre os 4 conselhos de santos, para a educação dos seus filhos. Então, vocês prestem muita atenção que isso aqui é coisa de Deus mesmo. A primeira coisa é que vai ter algumas coisas aqui que vai incomodar o nosso ouvido. Mas eu quero que você entenda que não é o professor Gabriel que está falando, é Deus. São os santos, Então Deus fala através dos santos. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, que na verdade não é eu que estou fazendo, é Santo Afonso Maria de Ligório, é a seguinte: como poderão os filhos ser bons se os pais não prestam? Então, a primeira pergunta: como é que os filhos podem ser bons se os pais não prestam? Só tem um jeito. Se os pais não prestam, só tem um jeito dos filhos serem bons: por milagre. Quem diz isso não sou eu, Santo Afonso de Ligório. Ele falou que se os pais não prestam, só tem um jeito dos filhos serem bons: por um milagre. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu não quero que vocês dependam de um milagre para o filho de vocês serem bons. Eu quero que vocês sejam exemplos para ter mais chance ainda dos seus filhos serem bons. Então, se os pais são bons, automaticamente os filhos também têm grandes chances de serem bons. Santo Agostinho e Santa Mônica. Quem conhece Santo Agostinho e Santa Mônica? Levanta a mão. Quem sabe o que Santa Mônica era de Santo Agostinho? A mãe. Gente, Santo Agostinho vivia na perdição, promiscuidade, fazia tudo de errado. Mas Santa Mônica foi fiel ao Evangelho, fiel a Deus, fiel à oração. O que ela fez? Por 30 anos ela rezou, ela orou, ela chorou, ela ajoelhou, ela pediu a Deus. E o que aconteceu? O filho dela se tornou santo, se converteu. E com as orações de Santa Mônica, Santo Agostinho virou santo. E para nós é um presente, porque ele é um dos maiores santos da nossa igreja. Ele é um grande doutor. Ele nos deixou grandes ensinamentos. Então você, mãe,
que o seu filho está perdido, você tem que ter esperança na misericórdia divina, que com as suas orações, e ter a confiança de Deus, que com as suas orações o seu filho pode ser como Santo Agostinho. Está agora na perdição, mas se você colocar o joelho no chão, terço na mão, Deus pode operar um milagre na sua vida, na vida do seu filho. Amém? Mas creio que não seja a vida de vocês aqui, porque vocês têm muito carinho de serem muito bons, e os filhos de vocês também serem excelentes. Outra santa, minha santa de devoção, Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem conhece? Essa é famosíssima. Gente, ela mesma fala que ela só consegue estar mais próxima de Deus. Ela só conseguiu ser tão devota de Deus, tão devota dos outros santos. Por quê? Porque ela teve uma família estruturada na fé. Tem outro santo que diz sobre Santa Teresinha, ela só é santa porque os pais dela eram santos. E eles realmente são santos, canonizados. São Luís Martin, Santa Zélia Guerrand, os pais de Santa Teresinha. Eles eram santos. E o que aconteceu? Educou bem a sua filha, ela virou uma santa. E não só ela, como todas as outras 4 irmãs. Porque são 5 filhas que viraram freira e deram a vida por Deus. Deram a vida por Jesus. Né? Uma virou santa, que é Santa Teresinha, uma grande santa, uma grande doutora da nossa igreja. E já foi aberto o processo de beatificação de Leônia, que na verdade hoje ela chama Francisca Teresa. Né? Provavelmente vamos rezar para que ela se torne venerável, depois beata, depois santa. Amém? Então, só para vocês verem, eu dei só 2 exemplos, Santo Agostinho e Santa Teresinha. Pela educação dos pais virtuosos, eles se tornaram santos. Então, repito para vocês que um santo falou sobre Santa Teresinha, ela só é santa porque ela teve pais santos. Né? Então, só almas gigantes como a de São Luís Martin, Santa Zélia Guerrand, Santa Mônica, só essas almas gigantes capazes de levar os filhos a ser gigantes também. Gigantes que eu falo é na santidade pela misericórdia de Deus. Beleza, começando então, o que eu falei mesmo que eu vou falar para vocês? Os 4 conselhos dos santos para a educação dos filhos. Vamos começar pelo primeiro conselho, o mais importante de todos. E não sou eu vou repetir isso aqui a pregação inteira. Não sou eu que estou falando, é Deus que fala isso aqui, através da Bíblia, através dos santos. Então, ser obediente a Deus. Não adianta você, pai e mãe, querer mandar no seu filho, se você não tem a humildade de obedecer antes de querer mandar. Então, a gente só manda nos nossos filhos depois que a gente ser mandado por Deus. Então, nós devemos obediência a Ele, nós temos que ser obedientes a Ele, para depois a gente querer mandar nos nossos filhos. Então, vou ler aqui para vocês. Se queremos saber mandar, temos primeiro de saber obedecer. Vou repetir. Se nós pais queremos saber mandar, temos primeiro de saber obedecer, procurando nos impor mais com amor do que com o temor. Sabe quem fala isso? São João Bosco. São João Bosco é um dos patronos do Centro Cultural Santa Teresinha, que é um dos lugares que eu trabalho, uma escola que busca a santidade. São João Bosco, para quem não sabe, a missão dele foi cuidar de jovens, cuidar de uma escola, cuidar de crianças. E ele escreveu um livro só sobre as correções que nós devemos fazer com os nossos filhos. Por quê? Porque ele viveu isso, gente. Essa foi a missão de São João Bosco. Cuidar de crianças, cuidar de jovens, de adolescentes. E ele vivia tudo isso diariamente na escola, porque ele foi professor, ele foi coordenador, ele foi diretor espiritual dessas crianças. Então, o que São João Bosco está falando é muito sério. Se a gente quer saber mandar, nós temos primeiro que saber obedecer, e é obedecer a Deus, obedecer os nossos superiores. Né? Por exemplo, eu devo obediência ao meu fundador,
da nossa comunidade, ao meu diretor espiritual, porque eu creio e acredito que eles são o quê? São instrumentos de Deus na minha vida. Certo ou não? Abrindo a palavra lá no livro de Tobias, vou abrir e vou ler para vocês, no capítulo 4, no versículo 5, Tobit vai falar para o seu filho Tobias. Olha o que Tobit fala para o filho Tobias: meu filho, lembra-te do Senhor todos os dias, e não queiras pecar nem transgredir seus mandamentos. Pratica a justiça todos os dias da tua vida, e não andes pelos caminhos da injustiça. Pois, se agires conforme a verdade, terás êxito em todas as tuas ações, como todos os que praticam a justiça. Olha que maravilhoso. Isso é um pai falando para um filho. Que ele deve seguir o Senhor e não pecar. Gente, o que é isso? Seguir os mandamentos é obediência a Deus, porque Deus deu os mandamentos. Esses mandamentos é para a gente o quê? Seguir. Então, jovens, vocês aí, Deus está falando para vocês, através de Tobit e Tobias. Vocês têm que seguir os mandamentos, mas agora eu também estou falando para os pais. Para você mandar, primeiro tem que obedecer. Não adianta você querer ser o paizão, a mãezona, se você não está obedecendo a Deus, não está seguindo os 10 mandamentos, não está fugindo do pecado. Se você mergulha no pecado, como é que você vai mostrar para o seu filho a coisa certa? Como é que você mergulha no pecado, mas aí você quer que o seu filho seja santo? Isso é exemplo? Não é. Então você deve obediência a Deus para depois querer mandar no seu filho. Então, eu vou repetir aqui, Lembra-te do Senhor todos os dias, e não queiras pecar nem transgredir seus mandamentos. O que eu acabei de ler? Nós devemos obedecer a Deus. Pai e mãe, você tem que obedecer a Deus. É a sua obediência a Deus que vai fazer você mandar no seu filho da maneira correta. Porque se você não obedecer a Deus, você já está sendo um mau exemplo para o seu filho. Você está demonstrando para ele que você é o seu Deus da sua própria vida. O que seu filho vai aprender de você então? Que ele é o Deus da própria vida. E quando a gente acha que a gente é o Deus da própria vida, na verdade, quem que é que está mandando na nossa vida? O diabo, o demônio. E aí, você quer que o dono da sua vida seja Deus ou seja o diabo? É lógico que nós queremos que seja Deus. Então, olha aqui. Tanto maior será o respeito dos filhos por seus pais, quanto maior for o respeito destes ao Pai dos céus. Vou traduzir para vocês. Seu filho vai te respeitar cada vez mais, quanto mais respeito você demonstrar por aquele que está ali dentro do sacrário. Aquele que está ali, na cruz, mas que foi para a cruz por nos salvar. Então, se você demonstra para o seu filho que você respeita Jesus, respeita Deus, tem o Espírito Santo como seu guia, seu filho vai te respeitar, porque ele sabe que você tem um Deus grandioso, um Deus cheio de amor. Então, obediência a Deus, papai e mamãe, obedecer a Deus para você conseguir mandar da forma correta no seu filho. E essa é a palavra mesmo, é mandar. Porque Deus também faz isso para a gente. Deus nos corrige. Deus permite as nossas quedas. Sim ou não? E Deus pede que a gente obedeça a Ele. Por que Deus quer que a gente obedeça a Ele? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E se Deus sabe o que é melhor para nós, você numa vida de oração, numa vida de obediência a Deus, você vai saber o que é melhor para o seu filho. E você sabendo o que é melhor para o seu filho, mesmo que ele fique zangado e fique chateado, igual a gente fica várias vezes com Deus, no final os frutos serão maravilhosos. Eu vou falar mais sobre isso também, porque várias vezes que Deus nos corrige, ou Deus faz as coisas do jeito que a gente não queria, a gente fica empurrado, a gente fica estressado, a gente discute com as outras pessoas. Mas Deus fica tranquilão, sorrindo da gente. Falando, meu Deus, bobinho demais, olha lá, está bravinho por quê? Porque Ele sabe que no
final vai ser a melhor coisa para nós, porque Deus, gente, nos ama infinitamente. Você acha que Deus quer alguma coisa de ruim para nós? Não. Então nós temos que nos inspirarmos nesse Deus para sermos pais de verdade. Assim como Deus é o sumo bom, o sumo pai de todo mundo. O filho vai respeitar você, mãe, você, pai, principalmente agora falando dos pais, quando ele vê você trabalhando. O filho vai te respeitar e te obedecer quando ele vê que você ajoelha, reza, tem vida de oração, quando você trata a sua esposa bem. Então, se você, pai, homem, agora estou falando dos homens, se você não faz nada disso, o seu filho, a sua filha não vão te respeitar. Então você tem que se curvar diante de Deus, joelho no chão, ser um homem com vida de oração. Você tem que respeitar a sua mulher, ser como São José foi para Maria, se sacrificar por ela. Eu lembro de uma pregação do Frei Gilson, um santo homem, está mudando a vida de muita gente através do Espírito Santo. Não ele mudando, é o Espírito Santo que muda através dele. Frei Gilson fala o seguinte: existe uma ordem de prioridade na nossa vida que hoje nesse mundo está tudo errado. Porque todo mundo está colocando você mesmo em primeiro lugar. E em primeiro lugar é Deus. E eu vou falar agora para os homens especificamente. Em primeiro lugar é Deus. Depois não é o trabalho. Depois não são os seus filhos. Depois de Deus é a sua esposa. Isso foi Frei Gilson que falou. E depois da sua esposa, então primeiro Deus, depois a sua esposa, depois os seus filhos, e aí depois o trabalho, você e essas coisas. Então, gente, os homens têm que olhar para São José. São José abdicou da vida dele para cuidar de Nossa Senhora. E você, homem, tem que abdicar da sua vida para cuidar da sua esposa. Porque você cuidando da sua esposa, seu filho e sua filha vão olhar para você com admiração. E só tem um jeito também de você cuidar e respeitar a sua esposa, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Porque aí você respeita a Deus, você consegue olhar para o que é uma família. Cuidar da sua esposa, depois cuidar dos seus filhos. E aí depois você cuida de você. Mas é lógico também que você tem que cuidar de você, né? Porque um pai fraco, descuidado, não vai dar conta de cuidar da esposa nem dos filhos. Então, um pai e uma mãe tem que ser assim, tem que respeitar a Deus, tem que rezar, ter uma vida de oração, né? Em primeiro, gente, o que a palavra fala para a gente? Buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais não será acrescentado. Então, confia, papai e mamãe, confia em Deus, busca Ele primeiro, vida de oração, reza, obedece a Ele, que Ele vai falar tudo que você precisa fazer com seus filhos. Certo? Segundo ponto, eu tenho essa mania de falar certo, é coisa de professor, né? Eu explico para os meus alunos e pergunto: entenderam? Está tudo certo? Aí vocês respondem. Gente, então qual foi o primeiro conselho? Só conseguimos e só podemos mandar nos nossos filhos se primeiro a gente obedece a Deus. Certo ou não? Segundo, funcionou, hein? Segundo conselho dos santos para nós: corrigir por amor, não por ira. Hoje nós vivemos uma sociedade, eu não dou aula só no Centro Cultural Santa Teresinha. Eu dou aula em escolas regulares também. Escolas, o que são escolas regulares? Escolas que não professam fé, que não são católicas, não são evangélicas, não são nada, são escolas. Então também dou aula nessas escolas. E hoje eu percebo que tem muito pai maluco que ele acha que se o filho chorar, o mundo acabou, ele fez tudo errado. Ele não pode falar com o filho firme, não pode dar um tapa no filho, não pode pegar o cinto e dar uma porreada no filho. Gente, o que vai acontecer? Com 1 ano, o filho já vai mandar do pai e da mãe. Os santos estão falando para vocês, e eu vou mostrar para vocês que Deus vai falar para nós, através da Sagrada Escritura, que nós temos que corrigir os nossos filhos. Eles vão ficar emburrados? Vão. Eles vão falar às vezes para você que te odeia? Vão. Mas você tem que pensar como Deus pensa com a gente.
que o seu filho vai ficar chateado, vai ficar emburrado, vai falar que não te ama, vai nem querer olhar na sua cara, mas você sabe que no fim ele vai te agradecer. Porque você corrigiu ele para o bem. Mas tome cuidado também que eu vou exortar vocês agora sobre a seguinte coisa: corrigir com amor e não com ira. Então nós vivemos dois opostos. Os pais que acham que não tem que bater, que o filho não pode chorar, que eu não posso falar com o filho. Mas também tem aquele pai que acha que tem que colocar o menino na parede e descer a lenha. Não é bem assim. A minha pergunta é: você, quando vai descer a lenha no seu filho, é porque você está mais pirado e com raiva, ou é porque realmente você pensou, respirou, rezou e falou assim: ele merece essa surra? Eu tenho certeza que 90% de vocês, em 90% dos casos, o problema está mais na gente do que no nosso filho. Que a gente se ira, se irrita, fica bravo, e aí a gente quer descontar toda essa raiva no nosso filho. E eu tenho certeza que quando você para, respira, pensa, você fala assim: meu Deus, o que eu fiz com meu filho? Então, gente, tem que ter o termo médio. É o controle, o equilíbrio. Vou ler para vocês o que os santos falaram aqui, ó. Tome-se como regra nunca pôr as mãos no filho enquanto dura a ira. Gente, o que é ira? A raiva, aquele momento assim, ó, de raiva. Então, nunca pôr as mãos no filho quando você está com raiva, quando você está cego de ódio ou cólera. Espere-se até que se tenha aquietado por completo. Então, presta atenção. Quem está dizendo isso? Santo Afonso Maria de Ligório. Gente, se você está naquela raiva, naquele ódio, você quer quebrar o menino, a menina, bater assim até os dentes entortar. Gente, vai para o seu quarto, reza, respira, e aí conversa com Deus e pergunta para ele: Deus, qual é a medida da minha surra ou do meu falar com meu filho? Eu tenho certeza que se você crer, tem fé e tem vida de oração, Deus vai te falar como é que você vai corrigir ele. Porque se você desconta a sua raiva, a sua ira no seu filho, isso vai ser ruim para a sua alma e vai ser muito ruim para o seu filho. Porque ele vai aprender com você como deve reagir diante de uma ira. Então, por exemplo, eu vejo muito na escola menino que é tipo assim: menino é contrariado, ele já sai batendo na carteira, jogando os livros no chão, a agenda no chão, bate a porta, xinga o professor. Gente, na hora que eu olho para um menino desse, eu falo assim: coitado, ele aprendeu tudo com o papai e com a mamãe. Aprendeu tudo com o papai e com a mamãe. Porque a gente, querendo ou não, gente, nós somos um pouco reflexo dos nossos pais. Um pouco não, muito, né? E Deus vai nos moldando com a graça dele. Olha para você ver o que Deus vai falar para nós lá em Hebreus capítulo 12. Então, Deus vai falar para a gente o seguinte: meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Deus nos educa para o nosso bem, a fim de nos comunicar sua santidade. Toda correção, com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Gente, o que Jesus fala para a gente na Bíblia? Sedes perfeito como eu sou. Jesus fala, como o nosso Pai Celeste é. Então, Cristo quer que nós imitemos Ele. Deus quer que nós imitemos Ele. Se Deus nos corrige, a gente tem que corrigir os nossos filhos. Porque aí nós estamos imitando a Deus. Como Deus faz com nós vamos fazer com os nossos filhos. Então, queridos e amados jovens, adolescentes, o papai vai brigar com vocês, a mamãe vai brigar com vocês. E neste momento vocês vão entender que eles estão sendo o quê? Como Deus nas nossas vidas. Eu
Eu sei que é ruim, porque eu também levei bronca do meu pai, levei bronca da minha mãe, levei bronca de professor, às vezes na escola, já levei bronca do meu diretor espiritual, e a gente fica meio triste, fala assim, nossa Senhora, fiz coisa errada. Tem uns que não aceitam que fiz coisa errada, mas a gente tem que entender o quê? Que Deus nos corrige. Se Deus nos corrige, é por amor. Está escrito aqui, ó, nas carta aos Hebreus. Deus só corrige porque Ele ama. E nós que somos pais, nós só vamos corrigir também porque nós amamos. Gente, se você não corrige o seu filho e deixa para lá, é o atestado de que você não ama o seu filho. Você está amando só você mesmo. Porque tem pai hoje que fala assim, não vou falar nada para o meu filho não, que eu não quero discutir, deixa ele se virar para lá, deixa ele fazer o que ele quiser da vida dele. Gente, você está jogando seu filho fora, jogando seu filho para perdição, então você tem que corrigir. Gente, vocês acham, meu filho tem 3 anos o Thelmaria e 1 ano o Antônio. Gente, eu já corrijo eles. Eu falo para eles que não pode, eu falo para eles que não vai. Eu falo para eles que não é assim. Eles choram, esperneiam, abrem o berreiro, chamam a mamãe. Mas é assim, Deus nos ensina que tem que ser assim. Vocês acham que não dói no meu coração quando meu filho fala assim, eu quero pirulito. E eu falo para ele assim, não está na hora de chupar pirulito. Gente, o meu querer humano, eu queria dar todos os pirulitos da loja para ele. Mas eu sei que se eu der todos os pirulitos da loja para ele, o que vai acontecer com meu filho? É carne, é uma alimentação que não é boa, que no fim tudo isso é o quê? Ruim para ele. Mas como eu sou um pai que o ama, eu vou falar não vai ter o pirulito. Porque eu sei que é melhor você estar sem o pirulito do que ter o pirulito. Entende o que eu estou falando? Não é o que eu estou falando, na verdade, é o que Deus está falando. Gente, Deus só nos corrige porque Ele nos ama. E vocês, jovens, crianças, adolescentes, o papai e a mamãe só te corrige porque te ama, porque quer o seu bem. Lembra, vou voltar na frase de Santo Afonso: tome-se como regra nunca pôr as mãos no filho enquanto dura a ira ou a cólera. Só que aí São João Bosco vai lá e diz assim: porém, se tornarem necessárias medidas repressivas, consequentemente a mudança de sistema, uma vez que certas índoles só com rigor se podem dominar, cumpre fazê-lo de tal maneira que não apareça o mínimo sinal de paixão. Vou traduzir para vocês que São João Bosco escreveu lindamente isso aqui e às vezes o português fica difícil. O que São João Bosco está falando para a gente aqui? Primeiro, Santo Afonso falou o seguinte: não coloque a mão no seu filho se você estiver no momento de raiva, de ira. Mas aí o que São João Bosco vai falar? Quando você estiver tranquilo, rezou, perguntou para Deus o que era, medidas repressivas. O que é repressivo? Uma bela uma chinelada. É ficar sem ir jogar futebol porque fez coisa errada. Tem alguns pais que deixam jogar videogame no final de semana. Não vai jogar videogame nesse final de semana porque você fez isso e isso aqui. Você vai lavar a casa inteira, lavar as vasilhas e você vai ficar lá de joelho rezando um terço, um rosário. Tem que fazer isso. Gente, Deus acabou de falar para a gente na carta aos Hebreus. Acabou de falar para a gente que Deus às vezes nos faz sofrer com essas correções, mas isso é para o nosso bem. Então São João Bosco fala que você tem sim, quando necessário, ter umas repressivas com o seu filho, mas sem usar a paixão. O que ele fala sem usar a paixão? Sem usar essa raiva, sem usar essa ira. Você agora está sendo uma pessoa inteligente. Eu vi o erro que meu filho fez, agora eu sei qual é o castigo que ele merece que eu vou dar nele. É uma bela de uma chinelada? Dê a chinelada. Mas depois que você já está tranquilo e teve a certeza com Deus que era isso que você tinha que fazer com seu filho. Certo ou não? Beleza. Então, primeiro conselho dos santos, obediência a Deus. A gente só pode mandar depois que a gente obedece. Isso também é um exercício de humildade. Segundo, o que eu acabei de falar agora, corrigir com amor. E quando eu falo com amor,
Não é assim, meu filhinho, você fez coisa errada. Vai ficar sentadinho 5 minutinhos, tá bom? Para você aprender. Não, corrigir com amor é se precisar da paulada, dá a paulada. Mas corrigir com amor é corrigir com amor de Deus. Depois de ter rezado e perguntado para Deus o que você tem que fazer. Esse negócio de só sentar o menininho na cadeira, conversar igual um nenenzinho com ele, não vai dar certo. Eu tenho um monte de alunos que a mamãe e o papai faz desse jeito. Os meninos acham que eles são o rei do planeta. Não dá certo. Terceiro, conselho dos santos. Papai e mamãe, seu filho só tem uma grande chance de ser um santo e de ser uma pessoa boa se você dá o exemplo. Então, você quer que seu filho não mexa e não vicie no celular, mas quando você chega no trabalho, o que você faz? Você toma um banho e vai mexer no celular. É mamãe com o celular para um lado, papai com o celular para o outro, você entrega e joga um tablet na mão do menino. Depois fala que o menino está viciado em tablet, está viciado em jogo, está viciado em notebook, está viciado em celular. Sabe por que ele está viciado nisso? Porque você é viciado. Porque você é viciado, você quer ficar lá vendo Instagram, mandando aqueles recados para a família lá no grupo, né? Aquelas coisas engraçadas, às vezes umas coisas que não devia mandar. Lá, quando São Paulo mandou uma carta para Tito, e está na Bíblia, eu vou ler para vocês. Tito, carta a Tito, capítulo 2, versículos 7 a 8. São Paulo está falando para Tito: ser tu mesmo modelo de belas obras. Então, seja você exemplo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade. Então, gente, não existe aqui outra coisa a não ser a verdade. Você, pai, você, mãe, tem que dar o exemplo. Você tem que transmitir para o seu filho a verdade. Você tem que ser coerente. Você quer corrigir o seu filho, mas você faz o contrário. Você vai falar para o seu filho assim: não vai comer mais pudim, porque você já comeu demais. Mas olha para você, comeu o resto da vasilha de pudim inteirinho. E aí? Aí você quer ver se seu filho fique se contente com 2 pedacinhos de pudim? Gente, me deu um exemplo, né? Pelo amor de Deus. Vou falar um negócio para vocês, vocês vão dar umas risadas boas agora. Eu não gosto de pepino, não gosto de jiló, não gosto de berinjela, não gosto de abobrinha. Não gosto. Gente, eu já tentei de tudo. Eu mastigava, colocava um tempero diferente, misturava com outra coisa, mas não entra, cara. Não entra. Jiló, essas coisas não entram. Gente, só que eu preciso dar o exemplo dos meus filhos. Se eu quero que ele coma isso, ele tem que viver com medo. E sorrindo. E a minha esposa maravilhosa, que me ajuda a buscar a santidade, o que você acha que ela faz? Meu bem, você vai na feira, vai no supermercado? Traz aquela berinjela, traz aquela abobrinha, traz o jiló, traz o pepino, traz essas coisas. E aí ela faz questão de fazer e botar no prato dos meninos. E adivinha? Eu também tenho que colocar. É ruim? Para mim é horrível. Mas qual é o fim último da coisa? É que eu quero que os meus filhos aprendam a comer aquilo. E eu como e faço esse sacrifício por eles. Gente, é o exemplo que a gente tem que dar. Como é que você quer que seu filho reze, venha para a igreja, venha servir, seja acólito, seja coroinha, toque aqui no Ministério de Música, ou sirva na acolhida, faça catequese? Se alguns pais só veem o menino, chuta ele para dentro da igreja e vai para outro lugar. Gente, eu já fui catequista. Quantas vezes eu vi isso? O pai deixa o menino na catequese, e aí depois da catequese tem a missa. O que você acha que o pai, o lindão maravilhoso do pai ou da mãe faz? Deixa o menino lá na catequese, vai embora para a feira, vai assistir futebol, vai jogar futebol, vai fazer a unha. Aí depois da missa busca o menino. Aí a pergunta: o papai e a mamãe assistiu a missa? Perguntou para o filho como que foi a catequese? Não. Vou contar um segredo para vocês, mas só para vocês. Ele está querendo se livrar do filho. Vai lá, meu filho, fica na catequese 1h30, depois na missa mais 1h30, 3 horas de descanso, glória a Deus, vou fazer minha unha, vou jogar meu futebol, vou assistir minha série na
Netflix. Agora, o pai que dá exemplo, não. O pai vai lá, deixa na catequese, conversa com a professora da catequese, depois participa da missa com o filho. Então você tem que ser exemplo. Seu filho tem que acordar e ver que você já rezou. Ou então seu filho tem que ver que você reza o terço, que você lê a Bíblia. Tem um monte de pai, meu filho não lê a Bíblia. Eu já falei para ele que eu tenho que ler a Bíblia. Aí eu falo assim, e você, santo, lê a Bíblia? Não, sabe o que é? Minha vida é corrida, eu trabalho demais. Gente, é lógico que se você não dá o exemplo, ele não vai seguir, ele não vai ler a Bíblia. Ele não vai. Então você pode perceber que é por exemplo. Se você, pai, ama futebol, fica o final de semana inteiro vidrado na televisão, você quer que seu filho vai lá lavar a louça? Não, o que ele vai pensar? O papai só assiste jogo o final de semana inteiro, eu nunca vi ele lavando a louça. É lógico que eu também vou fazer a mesma coisa. Que lavar a louça o quê? Meu negócio é futebol. Certo? Beleza, então... Olha o que em São Paulo falou a Tito. Ser tu mesmo modelo de belas obras. Sim ou não? Então você tem que ser exemplo. Agora vamos ver o que Santo Afonso fala. Os pais estão igualmente obrigados a dar bom exemplo a seus filhos. Principalmente quando pequenos. Pois eles imitam tudo o que veem. Eu vou dar um exemplo dos meus filhos. Eu toco violão para eles. Eu leio a Bíblia para eles, a Bíblia infantil. Eu leio outros livros para eles. Eu jogo futebol com eles. Eu brinco com eles. Gente, meus filhos não querem mais nada. Eles só querem isso. Por quê? Eles me imitam. Se o papai está tocando violão, o que ele quer fazer? Tocar o violão. Eu toco violão e canto na missa também. Eu já levei o meu filho de 3 anos e ele tocou a missa inteira comigo. É lógico que ele só fez um brão lá, né? E eu não liguei na caixa. Só quem estava perto ouvia. Mas ele tocou e cantou comigo a missa inteira. 3 anos, um violãozinho desse tamanhozinho. E isso é dar exemplo. Quantas vezes a Rayane, eu trabalhando lá, morrendo de trabalhar, a Rayane me mandou uma foto no WhatsApp. O que o Theo está fazendo? Está no sofá com um livro aberto. Mamãe, lê para mim. Ou então ele está só passando as coisas. Por quê? Porque ele viu o papai fazendo isso. Ele viu a mamãe fazendo isso. Você tem que ser exemplo. A gente entra no carro para uma viagem. Toda vez que a gente viaja, a gente reza o terço. Aí eu fiz um experimento. Falei assim, meu bem, nós não vamos rezar nessa viagem. Vamos ver o que acontece. Entrei no carro, a gente começou. E aí, Theo, nós estamos viajando, né? Vamos lá para Caldas Novas. Que beleza, o papai vai pôr uma música. Sabe o que ele falou para mim com 3 anos? Uai, papai, nós não vamos rezar, não? Aí eu falei, nossa, é mesmo, né, meu filho? Tem que rezar. Então começa aí. Ave Maria, cheia de graça. E começa. Por quê? Porque ele viu toda a viagem a gente fazendo isso. É o exemplo. Não tem como seu filho ser santo de forma fácil se você não é um exemplo de santidade para ele. Como é que os seus filhos poderão comportar-se irrepreensivelmente se ouvirem seus pais blasfemar a miúdo, falar mal do próximo, injuriá-lo e desejar-lhe mal, prometer vingar-se e conversar sobre coisas indecentes? Você xinga, aí você não quer que seu filho xinga. Você murmura e reclama da vida o dia inteiro, aí você quer que seu filho não reclama. Você reclama o dia inteiro da vida. Ai, eu estou com dor nisso. Ai, eu não queria fazer isso. Nossa, olha a bagunça que está. Ai, minha vida. Ai, como eu queria ter mais dinheiro. Aí, de repente, seu filho também está reclamando de tudo que ele tem em casa. Ai, minha cama não presta. Ai, como eu queria ter um videogame. Ai, como eu queria ter a bola e a chuteira tal. Ai, como eu queria assistir Netflix todos os dias. Aí você fala assim, menino, para de reclamar. Gente, olha o seu umbigo. Você está reclamando o dia inteiro da vida. Outra coisa, se o seu filho é fofoqueiro, ele deve ter aprendido com você. Sério mesmo. Se seu filho é fofoqueiro, ou sua filha é fofoqueira, fica falando mal dos outros, olha no espelho. Você deve estar falando mal
da sua cunhada, da sua sogra, falando mal do seu marido, aquele peste que não presta, né? Aí você fala para todo mundo que seu marido não presta. Aí depois seu filho ou sua filha vai lá e fala, papai não presta. Aí você vai querer discutir com ele. O que ele vai falar para você? Não é você que falou que ele não presta. Estou só repetindo. Então vamos cuidar com a língua, hein? Lá em Tiago tem um capítulo só sobre a nossa língua. Depois dá uma lida. Outra coisa, Padre, é lindo a sua vocação. E eu louvo a Deus todos os dias pelo sacerdócio, pelas irmãs, pelas freiras, pelas pessoas que se dedicam a vida inteira por Cristo. Gente, por que os pais de hoje têm tanto medo do filho ser padre, da filha ser freira, de ser um consagrado de comunidade, um celibatário? Por quê? Olha para vocês terem noção, é triste. Gente, o Theo Maria, desde pequeno, falava que queria ser padre. E padre, vou te falar uma coisa, ele nasceu no dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, dia do padre. E não foi cesárea marcada, foi parto natural, ou seja, ele nasceu no dia que Deus realmente quis que ele nascesse. E aí, pode ser um sinal de Deus. Gente, meu filho mais velho nasceu no dia do padre. Beleza, a gente nunca ficou falando, você vai ser padre, você vai ser padre, você vai ser padre. Não, ele simplesmente viu o padre, que a gente vai em missa todos os dias, e ele falava, eu quero ser padre. E para nós está tudo bem. Aí eu fui inventar de falar no aniversário deles, para a família inteira, o Theo falou que quer ser padre. Você só vê as caras tortas. Padre? Ai meu Deus do céu, padre? Não, pelo amor de Deus, ele não pode ser padre, não. Ele tem que ser médico, ele tem que ser engenheiro. Não, mas padre, pelo amor de Deus, não. Aí, desde pequenininho, você já quer colocar isso no seu filho, que ele vai ser padre? Gente, meu sonho não é que ele seja padre, o meu sonho é que ele seja o que Deus quer que ele seja. E se ele for padre, nossa, mas vou ser muito feliz. Vou ser muito feliz. Agora tem mãe e pai que falam assim, não, meu filho jamais, não, padre não, aí não. Freira? Piorou, não, freira não. Cadê meus netos? Eu quero meus netos. Gente, essa freira aqui, ó, vocês estão cuidado com ela, viu? Essa freira aqui, ela não é mãe biológica de ninguém, mas ela é mãe espiritual de muita gente, de muitos jovens. Então ela exerce a maternidade sim, a maternidade espiritual. Então não vem com essa conversa fiada, eu quero netos, você tem que ser mãe. Ela já é mãe. E às vezes mãe melhor que a mãe biológica, para te falar a verdade. É igual padre. O que você acha que significa padre? É pai. Ele ali, ó, é pai dessa comunidade, é pai de cada um de nós. Ou seja, vem falar que padre não vai ter filho. Rapaz, padre tem filho demais e que dá trabalho demais, né, padre? Os filhos aqui é tudo bom, né? Olha as perguntas que eu faço pro padre também, né? Desculpa aí, viu, padre? Galera, aí, beleza, então eu falei que tem que ser, dar um exemplo desde pequeno. Agora eu vou falar uma coisa para os pais que se converteram agora, depois que os filhos estão tudo criado. Gente, olha para Santa Mônica. Santo Agostinho já era velho, já fazia a ruaça doidada. Mas Santa Mônica nunca desistiu. Nunca desistiu da promessa de Deus para a nossa vida. Então, se você converteu agora e seu filho já é velho e vive uma vida promíscua, joelho no chão, creia em Deus, confie nele, que Deus vai colocar seu filho no eixo, nem que seja no último suspiro. O seu filho vai aceitar, vai falar assim, eu sou filho de Jesus, Ele que me salvou, eu me arrependo de todos os meus pecados, e agora no último dia da minha vida eu quero entregar minha vida, o que resta dela para Ele. Só que você tem que crer e tem que confiar. E eu sei que aqui tem pai e mãe que os filhos estão perdidos. E eu estou te dando uma palavra, meu irmão. Creia em Deus que Deus vai libertar o seu filho da droga, da cachaça, da promiscuidade, da homossexualidade, das coisas que seu filho está fazendo
Se Deus te converteu depois de velho, por que não pode converter seu filho também? Amém ou não? Amém. Continuemos, estou terminando já, hein? Então, já foram 3 conselhos. Obediência a Deus. Segundo, corrigir com. E esse terceiro é o quê? Ser exemplo. Certo? Agir, ó, o 4. Agir com prudência e vigilância. Gente, o que significa isso? Presta atenção no que São João Crisóstomo vai falar. Nós cuidamos mais de nossos asnos e de nossos cavalos do que de nossos filhos. São João Crisóstomo é de um tempo muito antigo. Então, naquela época, todo mundo tinha um cavalo, tinha um burro, um jumento para cuidar. Então, o que ele está falando? Que as pessoas cuidavam mais do jumento, do cavalo, do que do próprio filho. Eu vou falar aqui, eu vou olhar para a lâmpada para ninguém se trair com os olhares. Tá? Eu vou olhar para a lâmpada. Tem pai aqui que cuida mais do carro do que do próprio filho. Tem mãe aqui que cuida mais da unha e do cabelo do que do próprio filho. Estou mentindo ou não? Eu sei que tem muitos de vocês que são bons, estão crescendo, mas, cara, tem mulher hoje, meu Deus do céu, essas escolas regulares estão cheias disso. Quem cuida do filho o dia inteiro é a babá. E o que essa mulher faz o dia inteiro? É academia, é pilates, é cabeleireiro, manicure, pedicure. Aí gasta uma fortuna de dinheiro para cuidar do seu próprio corpo. E o filho está lá, a empregada está, a babá que está tomando conta, os outros tomam conta. Então tem gente que cuida mais de si mesmo do que do filho. Gente, quantos alunos eu tenho que são obesos? Obesos. Aí quando você vai ver a mãe está enxuta, o pai está enxuto. Vive uma vida saudável e tal. Por que o filho é obeso? Porque está pensando só em si. Eu tenho que ficar bonito, eu tenho que ficar sarado, a minha saúde em primeiro lugar. E está lá matando o filho, com skin, bolacha, salgadinho, não sei mais o que. O que adianta? Não dá para ser assim, gente, não dá. Eu sei que vocês não são assim, mas vocês precisam pensar em algumas coisas que vocês estão exagerando e cuidando mais de outra coisa dos seus próprios filhos. O tal do cachorro me arrebenta. Eu não gosto muito de cachorro, não. Sim, dentro da minha casa eu não gosto de cachorro, mas eu gosto de cachorro. No mato, cachorro por aí, né? Mas na minha casa eu não gosto de cachorro. Gente, tem gente que cuida melhor do cachorro do que do próprio filho. E isso é uma realidade. E na verdade hoje está acontecendo do quê? Dos pais cuidarem do filho do mesmo jeito que cuida do cachorro. O cachorro anda de coleira, aí põe uma coleira no filho e sai andando no meio do shopping com a coleira no filho. Isso aí me mata. Gente, seu filho não é cachorro. Aí fica dando ração para o seu filho. Dar ração é para o cachorro. Como assim, professor? Dar ração para o seu filho? Ai, gente, você acha que dá skin? Essas baboseiras que esses meninos comem é o quê? Ração. Tudo industrializado, processado igual a comida do cachorro. Não estou falando que eu não como, não. Mas também não é todo dia, porque tem aluno meu que é todo dia só no skin, no chocolate, no doce. Eu falei, quem fez só lancheiro? Olha, minha mãe. Ela que compra lá no supermercado. Gente, quem é católico e quer educar bem os seus filhos, deve proceder com mais cuidado que um pintor ou um escultor ao realizar sua obra. São João Crisóstomo está falando isso. Gente, seu filho é uma obra-prima que Deus te deu. Então você tem que cuidar dele, igual o pintor faz lá cada movimento na pintura. O escultor, ao esculpir, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora, ele com toda delicadeza faz tudo para ficar perfeito. É assim que você tem que cuidar do seu filho. Ah, quer dizer que ele é um diamante? Não, não é isso. É cuidar conforme esses 4 conceitos que eu falei. Tem que corrigir na hora certa. Gente, primeira coisa, então vamos lá. Aula de química agora. Eu sou professor de matemática, mas também já tenho aula de química. Um diamante, para ele ser formado, antes dele ser um diamante, ele tem que receber pancada demais.
casa, vocês não estão entendendo. É marretada para lá, marretada para cá, e prensa para lá, e prensa para lá, para cá, para ele ficar bonito igual um diamante. Seu filho é a mesma coisa. Você tem que cuidar bem dele, mas conforme todos esses conceitos que eu dei. Porque seu filho é um diamante, uma pedra preciosa que Deus te deu. É um dom. Então você tem que corrigir seu filho, você tem que obedecer a Deus, mas você também tem que cuidar. Cuidar dele mais do que você cuida do seu carro, mais do que você cuida do seu cachorro, mais do que você cuida de si mesmo, mais do que você cuida da sua casa. Papai e mamãe, a vida de vocês são os seus filhos. Nós estávamos em Caldas Novas agora, tirando umas férias, né, para descansar. E aí eles ficam impressionados com os nossos filhos, apesar de ser só 2 por enquanto. Mas eles ficam impressionados com os nossos filhos e as outras pessoas, porque eles são educados, são obedientes, são corajosos, são respeitosos, né? E aí vão conversar com a gente, tá? Nosso filho é uma gracinha, o que você faz? Aí a gente chega na parte que a gente quer ter mais filhos. Não, se for da vontade de Deus, nós queremos 3, o terceiro, o quarto, o quinto, quantos Deus mandar. Aí a cara da pessoa já entorta, fala assim, não, mas pelo amor de Deus, aí você não vai viver não. Não, porque eu não quero ter mais um filho, não, eu só tenho a minha filha, um rapaz mais ou menos me dá como isso. Não, eu só quero só ter essa filha, que aí dá para eu viver, dá para eu fazer minhas coisas. Que aí também o dia que eu quero um descanso, eu vou lá e deixo com a minha mãe, deixo com a minha sogra, e aí eu tenho um descanso e consigo fazer as coisas com a minha esposa. Gente, a partir do momento que eu tive o Theo Maria, que eu vi ele saindo da minha esposa, o Espírito Santo me transformou. E eu deixei de ser um garoto para ser um homem ali, ó, de verdade, um pai. Que ali começava a mudar toda a minha vida. E ali Deus me revelou o seguinte: Jesus virou para mim e falou assim: eu me sacrifiquei por você. Agora chegou a sua hora de dar a sua vida pela sua família. E a partir daquele momento, assim como o padre, quando ele vai ser ordenado, ele morre para ele, para viver por Deus, aquele dia eu senti a mesma coisa. Eu morri, o Gabriel morreu para mim mesmo. Mas eu nasci para minha esposa, para o Theo Maria, para o Antônio Maria e para os outros que virão. Então você, gente, você mãe, você pai, está na hora de você começar a pensar sobre isso, a rezar sobre isso. Se Jesus morreu por você, está na hora de você morrer e viver pela sua família. E para terminar, a minha santa de devoção, Santa Teresinha do Menino Jesus, diz o seguinte: as crianças são como uma cera mole, sobre a qual se pode depositar tanto as impressões das virtudes como do mal. Então, o seu filho é uma massinha de modelar, que você pode colocar nessa massinha coisas ruins ou coisas boas. Você pode moldar ela da maneira errada, ou você pode moldar essa criança da maneira certa. E moldar da maneira certa, gente, é o quê? Nas virtudes, no caminho da oração, no caminho da santidade, no caminho da vida correta, no caminho da obediência e do temor a Deus, na correção, na chinelada. Gente, na chinelada a gente ama os nossos filhos. A primeira vez que eu dei uma chinelada no Theo, eu chorei tanto. Vocês não estão entendendo o tanto que eu chorei. E eu chorei de desespero mesmo, assim, falando: meu Deus, eu bati no meu filho. Ele depois virou para mim e falou assim: calma, meu bem, você fez o certo. Calma, é isso que tinha que fazer. Você corrigiu ele, tanto que depois dessa chinelada que eu dei nele, ele não fez nunca mais a coisa errada que ele tinha feito. Mas eu confesso que eu chorei, doeu na minha alma. Mas é isso, gente, é a coisa certa a se fazer, porque eu quero meu filho que ele seja santo, que ele se dê inteiramente à vida por Deus, seja como padre, seja como missionário, seja como casado. Eu quero que ele dê a vida dele inteiramente por Deus, nas virtudes. Então eu tenho que ser esse exemplo, e eu tenho que ter essa coerência, eu tenho que ter essa perseverança, eu tenho que agir com prudência e vigilância. Eu vou falar para
vocês que na escola onde eu dou aula, que ela é regular, a gente tem mais de 4.000 alunos. Eu rezo por eles todos os dias, porque eu olho para eles e vejo tanto menino perdido, tantos pais perdidos, e tantos meninos que tinham condição de serem maravilhosos, serem santos. Mas o mundo está estragando, os pais estão estragando os meninos. Eu olho para cada um deles e falo assim: meu Deus, olha aqui, tem um potencial para ser igual São Maximiliano Maria Kolbe, tem um potencial para ser igual Santa Teresinha, tem um potencial para ser igual Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, seu Papa. Mas é um potencial morto, por quê? Porque o pai e a mãe e a nossa sociedade não quer que o nosso filho seja santo. A nossa sociedade quer que o nosso filho ganhe dinheiro e participe de ideologias. Isso é a perdição, isso é coisa do diabo. E nós vamos rezar um pouco agora para que o seu filho seja liberto de tudo isso e você também seja liberto dessa merda de servir ao dinheiro. Desculpa a palavra, mas está escrito lá na palavra. Não tem como você ter dois deuses. Ou Deus, Jesus Cristo é o nosso Deus, ou é o dinheiro. Pare de querer que seu filho seja multimilionário e esquecer que Deus existe. Os meus alunos lá dessa escola regular, a maioria dos pais estão formando eles para isso, para eles serem empresários ricos, jogadores de futebol ricos, cantores sertanejos ricos. Olha, mas isso é o melhor de nós. O dinheiro, papel. Não, gente, eu não quero que o Theo seja rico. Eu quero que o Theo vá para o céu. Eu quero que o Antônio Maria vá para o céu. Eu quero que a minha esposa vá para o céu. Essa é a verdadeira riqueza. Deus tem que ser o centro das nossas vidas e não o dinheiro. Deus é o centro, Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Se Ele é o centro da sua vida, meu irmão e minha irmã, Ele vai ser o centro da vida do seu filho também. Ah, mas a vida inteira eu fui de Deus, mas meu filho está no mundo agora. Gente, ele teve a oportunidade, 90% de chance de ser santo, de seguir os caminhos de Deus. Mas também Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas lembra daquela passagem do filho pródigo que foi embora, pegou todo o dinheiro, se lambuzou no mundo, mas um dia ele voltou. E se seu filho está no mundo agora, eu creio que ele possa voltar. E ele vai voltar para os seus braços, e você vai acolher ele assim como o pai acolheu o filho pródigo. Assim como na sua conversão Deus te acolheu. Assim como foi comigo também. Eu estava jogado na lama e Deus não desistiu de mim, porque Ele não desiste de você. E hoje Deus, eu tento que Ele seja o centro da minha vida, o centro da minha história, a fonte da minha alegria, para que isso seja nos meus filhos também, porque quando eu falo de Deus, eu me alegro. Quando eu rezo, eu me alegro. Quando eu leio a Bíblia com os meus filhos, eu sinto uma paz, eu sinto Deus ali com a gente. E meus filhos percebem isso. Agora, quando eu estou preocupado demais com as coisas da vida, com o dinheiro, com o que eu vou ter que comprar amanhã, ou gastar depois, ou o que eu gastei demais e estou lascado para pagar, isso aí me deixa aflito. E as crianças percebem quando os pais delas estão bem. Quando a vida matrimonial não está bem, você só briga com a sua esposa só briga com você. Você acha que seu filho vai aprender o quê? A brigar também. Então agora nós vamos rezar para que Deus seja o centro das nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir agora, neste momento, que o Senhor infunda a sua graça nas nossas almas, para que verdadeiramente, Senhor, o Senhor seja o centro das nossas vidas, para que os nossos filhos não se percam, para que eu não me perca, para que esses jovens sejam o futuro da nossa sociedade, do nosso mundo, futuros santos. Mas essa santidade tem que começar em mim, que sou pai, em mim, que sou mãe. Essa santidade tem que exalar em mim
para que se exale no seu filho, para que seu filho olhe para você e fale: meu Deus, meu pai e a minha mãe são santos. Eles lutam, eles trabalham, eles ajoelham, eles correm, eles chegam cansados, eles acordam 4 horas da manhã. Eles atravessam a cidade para trabalhar, para me dar comida, para me dar escola, para me dar alimento. Seu filho só vai perceber isso de você, meu irmão, se você não reclama dessa vida. Porque essa é a vida que Deus te deu. Deus não prometeu que seria fácil, não. É difícil. Gente, eu estou desde as 4 horas da manhã acordado, desde as 7 dentro de uma sala, fiquei até 6 horas da tarde numa sala, dando aula. Nem vi meus filhos direito hoje, nem vi a minha esposa, nem parei para comer direito. E eu vou ficar reclamando disso. Olha que graça, eu estou aqui. Eu tenho certeza que quando eu voltar para casa, minha esposa vai estar lá me esperando, perguntando como que foi essa pregação. Nossos filhos vão estar dormindo. E Deus nos dá a graça disso, na labuta, no cotidiano, no dia a dia, como São José Maria Escrivá fala, é o cotidiano, é o nosso trabalho, é isso que nos santifica, é a nossa vida por nossos filhos, a nossa vida com Deus no centro. E eu quero, meu irmão, declarar aqui que Deus é o centro da minha vida. Eu sei, Senhor, que eu ainda não sou como o Senhor quer que eu seja, mas eu estou lutando para que o Senhor seja verdadeiramente o centro da minha vida. Fala isso, meu irmão. Deus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Se você puder, levanta, erga suas mãos para o alto, fala: vem Espírito Santo, vem nesse lugar, vem sobre o meu coração, sobre a minha mente, a minha língua. Senhor, eu quero te pedir perdão por ter sido um pai falho, uma mãe falha, mas hoje, a partir de hoje, eu faço um compromisso contigo, que eu vou ser um pai que sacrifica, uma mãe que sacrifica. Eu quero colocar o Senhor no centro da minha vida, no centro da vida dos meus filhos. Graças a Deus. Vamos cantar isso junto. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Você que está em família agora, abraça quem está aí na sua família. Se você não está com seu filho, não está com seu esposo, se abrace e sinta-se abraçando o seu filho, o seu esposo, a sua mulher, os seus filhos, o filho que já foi, o marido que já foi, a esposa que já foi. Abrace. Papai e mamãe, está na hora de você olhar para o seu filho e falar assim: meu filho, o centro das nossas vidas é o Cristo, o centro das nossas vidas é Deus. E o papai e a mamãe vai sacrificar todos os dias por você.
para que você, não que você seja milionário, bilionário, se você for, graças de Deus, mas a riqueza que eu quero para você é a riqueza eterna. Fala isso para o seu filho. Eu quero a riqueza eterna para você. E faz um compromisso, meu irmão, com você mesmo. Faz um compromisso com você mesmo. Eu vou ser exemplo para o meu filho. Eu vou ser exemplo. Vem Espírito Santo, me guia para eu ser exemplo para o meu filho. Você que é homem, faz um compromisso de você ser como São José foi para Maria, você vai ser para sua esposa. E você, mulher, faz um compromisso de ser como Maria. Que mãe maravilhosa. Se você quer ser uma mãe perfeita, imite Maria. E se você quer ser um homem, é lógico, se você quer ser um homem perfeito, você tem que imitar o Cristo. Mas se você quer ser um esposo e um pai perfeito, você tem que imitar José. E logicamente todos os outros santos, mas principalmente a Cristo. Porque Ele é o centro. Então fala assim para o seu filho: meu filho, Deus é o centro da nossa família. E se Ele não é o centro da sua família até hoje, declame e pede ao Espírito Santo que a partir de hoje Ele seja. E nós vamos cantar a última vez. Eu quero que você cante no seu coração, com a sua inteligência, com a força e a graça do Espírito Santo. Que, Senhor, Tu és o centro. Tu és o centro da memória. És a razão da minha alegria. Senhor, nós não vamos tirar os nossos olhos de Ti, porque eu sei que é assim que nós chegaremos a Ti, no íntimo do Seu ser. Que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Dá um beijo na sua família, dá um beijo na sua esposa, dá um beijo nos seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso